Espírito Oriental Antônio de Pádua, onde somos muito bem recebidas, acolhidas, nos sentimos muito bem. Obrigada aí pela sua atenção. Bom, falar de doutrina espírita é falar do Consolador prometido de nosso Senhor Jesus, né? Nós sabemos que Jesus, nosso governador espiritual, ele construiu o nosso planeta, juntamente com a comunidade dos espíritos puros, e que ele traçou planos e metas para os seus habitantes, que somos nós, né? A grande maioria dos habitantes da Terra, principalmente no início da povoação do planeta, vieram de uma constelação à parte da nossa, bem distante, uma constelação chamada Cocheiro, mas também conhecida como Capela. Então, espíritos que viviam em Capela, eles foram recambiados para a Terra. Ou seja, eles precisaram sair do planeta onde eles, digamos assim, vivenciaram grande parte da sua trajetória evolutiva. Por quê? Porque eles não estavam mais se adaptando ao planeta. Eles estavam, digamos, indo de encontro às novas diretrizes daquele lugar. Cada planeta, ele tem um tutor, um cuidador, um governador, não é? Então, aqui a Terra, nós conhecemos Jesus, ele é o nosso governador. Mas cada outro planeta, Marte, Vênus, Plutão, qualquer que seja o outro, até de outras galáxias, Deus determina espíritos, que são seus filhos, né? Somos todos filhos de Deus, e coloca esses cidadãos do universo, porque eles podem ser também mandados para outros planetas para ajudar, para que sejam os tutores espirituais dos habitantes. Então, nós temos Jesus à frente da nossa trajetória evolutiva aqui no planeta Terra. Só que está acontecendo agora com a Terra a mesma coisa que aconteceu com Capela. Muitos espíritos, é porque a gente não percebe, a gente não nota. Com todo respeito à mídia, à televisão, ao rádio, ao jornal, mas esses meios de comunicação de massa, eles crescem do ponto de vista, não é, financeiro, à custa da desgraça, da tragédia, do ódio, do medo. Imaginemos quantas curtidas as pessoas têm em determinadas contas das mídias que dão a ela uma nova condição de vida. Pessoas que eram paupérrimas e hoje são blogueiras profissionalmente, né? E ganham muito dinheiro. Mas à custa de muita frivolidade. Não é aquela causa em prol da educação dos espíritos, que nós estamos aqui na Terra não só para pagar débitos com o nosso passado, absolutamente. Nós estamos aqui principalmente para o nosso processo reeducativo. Aquilo que não conseguimos realizar nas outras encarnações por rebeldia, por ignorância, por qualquer que tenha sido o motivo, faz com que agora, mais consciente do que já fui, eu queira ser uma pessoa melhor, uma pessoa educada. Quem é educado adoece menos. A pessoa educada, ela é mais esclarecida. O estudo, ele permite para a gente não somente a questão intelectiva, cognitiva, os determinados cursos que nós fazemos, principalmente na nossa casa espírita, eles funcionam também como remédio, como tratamento espiritual. A pessoa, geralmente a gente conversa com os nossos participantes dos grupos de estudo, né? E a gente pergunta nas aulas finais, na culminância, naquela aula, tem a aula inaugural, mas também tem a aula final, né? A aula da saudade, vamos dizer assim. E aí a gente pergunta, né? E aí, o que é que você achou? Como é que você está? A pessoa sempre diz, eu não estou do jeito que eu cheguei. Eu mudei naquele outro aspecto. Ou seja, o estudo sério, ele promove a criatura a uma pessoa melhor. Por isso que há, nas hostes espíritas, tanto incentivo para a gente estudar. Essa doutrina, ela é libertadora. Ela expande a nossa consciência. A minha consciência não é mais a mesma. Existe até um pensamento científico, né?
Quando você lê um livro, a sua consciência já não é mais a mesma de quando você começou a ler o livro. Então, imaginemos o estudo sério, o estudo bem encaminhado, o estudo que vai realmente lhe ajudar a ser não somente uma pessoa melhor, mas uma pessoa bem esclarecida. Porque nós já chegamos à conclusão que a pior doença é a ignorância. Quantas pessoas praticam o mal, não é? Fazem o mal por ignorância. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, ele vai dando os atenuantes, mas também os agravantes para aqueles que são, não é, reticentes no bem. Então, nós temos uma doutrina que ela tem a sua autoridade, ou seja, a sua atualidade baseada na comunicação dos espíritos. O que é que os espíritos vêm nos falar? O que é que eles vêm fazer na reunião mediúnica? Vêm fazer exorcismo? Muita gente pensa que reunião mediúnica é reunião de exorcismo. Vão exorcizar, obrigada. Vão exorcizar os espíritos maus. Vamos exorcizá-los, mandar. Para vocês terem uma ideia, tem uma corrente aí que abusa do conhecimento mediúnico, dizendo que espíritos maus, quando vêm para a reunião mediúnica onde eles trabalham, eles colocam esses espíritos dentro de cápsulas e jogam no espaço. Como é que você, digamos assim, quer que essa pessoa seja uma pessoa boa se você a expulsa, se você, digamos assim, brinca, não é, com a situação em que aquela pessoa está? Logicamente que as reuniões mediúnicas, elas não são somente para a gente tentar fazer um espírito, por exemplo, não querer mais se vingar de uma pessoa, porque ele desencarnou por causa daquela pessoa. Então ele chega no mundo espiritual com ódio, né? Revoltado, porque aquela pessoa abreviou a sua existência, ela queria viver mais, ela queria ficar mais tempo no planeta, com as pessoas que ela ama, e de repente alguém, em alguma situação, alguma briga, algum entreveiro de qualquer forma, né, tira a vida daquela pessoa. Então ela chega do outro lado, né, mordendo-se de ódio, querendo reencontrar aquela pessoa para vingar-se dela. Não é? Então, quando uma pessoa assim vem para a reunião mediúnica, ela desabafa, ela diz tudo isso, eu estou com ódio disso, daquilo, de fulano, disso, aqui. Então, qual é o trabalho que as pessoas que fazem parte da reunião mediúnica têm que fazer com essa pessoa? Acolher, ser diferente das pessoas que antes o acusavam, não é? Apontavam-lhe o dedo, achavam que ele estava assim ou assado. Ou seja, não podemos tratar uma pessoa dessa mal, porque não vamos resolver nada. Então, o trabalho da reunião mediúnica séria, daquela que trabalha com Jesus, é um trabalho lento. Muitas pessoas, às vezes, elas desistem até do tratamento espiritual porque acham muito longo e querem resolver logo. Ou seja, como eu falava das mídias, né, desses meios de comunicação de massa, lamentavelmente, nós somos direcionados por essas mídias ao consumo, ao imediato das coisas. Tudo tem que ser resolvido agora. Isso aí é para ontem. Às vezes usamos até essa expressão. E sabemos que no que diz respeito ao ser humano, nada é para ontem. Nada é para ontem. Porque se fosse, Deus não agiria como ele age. E Deus tem toda a paciência conosco. Uma das, digamos assim, das expressões da paciência de Deus é a reencarnação. Porque ele sabe que na vida humana o espírito vai encarar desafios tremendos. Se não for aquela pessoa que tenha a fortaleza espiritual com ela vai claudicar. Ela vai de novo fracassar, volta para a espiritualidade na condição de uma pessoa derrotada, chega lá chorando, não é? Se maldizendo, e Deus dá a ela uma nova oportunidade. A reencarnação é o perdão de Deus àquela pessoa. Mas aí ela vem com os compromissos. Ela não pode vir somente para reencontrar as pessoas que ela ama e que ficaram para trás. Ela vem principalmente para se melhorar, para ser uma pessoa de bem,
né? Aonde estiver uma pessoa agora, nesse momento, ajudando alguém, essa pessoa é uma pessoa de bem. É uma pessoa que se preocupa com os outros. Então, quem nos diz todas essas coisas são os espíritos. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma religião também. Porque religião significa religação. Então, quando nós nos religamos com a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual, nós estamos exercendo a nossa religiosidade. Não necessariamente como outros irmãos nossos se expressam religiosamente, não é? Cada religião tem o seu particular modo de conversar com Deus. Porque todas elas, indistintamente, vão nos levar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, que foi quem me criou, não é? Que espera de mim o melhor possível, já que foi Ele que me criou e confia em mim, e confia a mim pessoas. Nossos filhos vêm para nós pela confiança de Deus. Nossos netos, sobrinhos, as pessoas que nós cuidamos, qualquer que seja, profissionalmente, até profissionalmente. Então, um cuidador é alguém que tem a confiança de Deus, de dar os remédios àquela pessoa na hora certa, de cuidar dela para não levar um tombo, cuidar da alimentação daquela pessoa. Ou seja, o cuidador não é qualquer pessoa, não. É alguém que não é somente da confiança da família, é alguém que tem a confiança de Deus. Então, nós precisamos entender que a reencarnação é, portanto, a nossa varinha de condão, vamos usar essa expressão assim mais, digamos, de brincadeira, não é? É ela, a reencarnação, que a partir das tentativas que eu faço a cada nova encarnação, ela vai burilando o meu espírito. Então, eles vão nos dizer que uma reencarnação somente não seria suficiente para isso. Daí a necessidade das reencarnações, que é uma bênção para todos os filhos de Deus. Então, o Espiritismo, ele é o resultado do conhecimento de uma comunhão de espíritos que, digamos, observando os médiuns nos diversos pontos do planeta, porque nós sabemos que médiuns existem em toda parte. Todos nós que aqui estamos e o restante da humanidade inteira somos médiuns. Agora, a grande maioria de nós exerce a mediunidade naturalmente, sem provocar fenômenos que chamem, não é? Que saltem aos olhos. Esses médiuns, que são aqueles que provocam os fenômenos de cura ou outros fenômenos que nós tenhamos conhecimento, são aqueles que se preparam na espiritualidade para vir para uma encarnação, aonde ele vai usar a sua mediunidade em favor do próximo com Jesus. Então, a verdadeira mediunidade ostensiva, ela tem que estar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Allan Kardec, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a mediunidade é coisa santa e santamente ela deve ser exercida. Ou seja, a mediunidade com Jesus não é a mediunidade que recebe pagamento, por exemplo. O pagamento que essa pessoa recebe é pelo mérito, pelo reconhecimento espiritual, de ela ter realmente, não é, levado o seu mandato mediúnico a sério e exercido da forma correta, esperada por Deus, por Jesus e por todos os bons espíritos que nos seguem. Então vejam, o Espiritismo ele é oposto ao materialismo. E segundo a questão 798 do Livro dos Espíritos, o Espiritismo, bem compreendido, ele vai, digamos assim, neutralizar definitivamente do nosso planeta o materialismo. Esse apego às coisas materiais é o que tem nos atrasado na trajetória evolutiva. Porque quem não é apegado? É muito difícil você encontrar uma pessoa que não seja. Ela tem apego a alguma planta, a um cachorro, a um gato, a uma pessoa, a uma causa, a uma religião, a um time de futebol. Nós somos pessoas apegadas, não é?
ainda não conseguimos nos desprender realmente das coisas materiais, porque elas não são ruins, não. A impressão que eu digo, fulano é muito apegado, é porque os bens materiais são ruins? Absolutamente. Eles são necessários à nossa vida humana. O que é errado é o apego, é o exagero, é o absurdo. Aí sim é errado, não é? Uma pessoa ser apegada demais a uma coisa a tal ponto que ela desencarna e continua agarrada com aquela pessoa, com aquele objeto. André Luiz, ele fala, não é, num dos livros, eu não me lembro qual é dele, se é Sexo e Destino, esse que está passando o filme agora, que eles vão visitar uma casa onde o espírito, ele é tão apegado à vida, a moça, no caso, é uma moça, né? Ela é tão apegada à vida física dos bens materiais que ela desencarnou e continuou morando na mansão onde ela cresceu, nasceu, cresceu. E ela ganhou da mãe ou do pai um espelho para ela poder se ver se estava bem, não é? Cuidar da sua beleza facial, vamos dizer assim, até do corpo também, olhar se a roupa estava de acordo. Então, como foi que André e o grupo que estava com ele encontraram esse espírito? Olhando-se no espelho. Então, uma pessoa extremamente vaidosa leva com ela a vaidade. Então, os exageros é que nós precisamos combater ainda aqui na Terra, não é? Devemos ter esses cuidados. Gente, eu gosto muito de cuscuz com ovo, mas preciso me desapegar também, não é? Eu gosto muito de dinheiro. Para mim, dinheiro é tudo. Dinheiro move o mundo. A gente, às vezes, se apega a bobagens, não é? A coisas muito triviais. Daí a necessidade de um espiritismo na nossa vida, para nos ajudar a sairmos um pouco, né, dessa roda, digamos assim, de apego. Então, o espiritismo, ele é o oposto do materialismo, e Kardec vai dizer que a universalidade do ensino dos espíritos é o que dá a autoridade e dá também a atualidade ao pensamento espírita. Por que a doutrina espírita é uma doutrina atual? Não é? Porque ela explica, não somente pelo fenômeno da reencarnação. Por quê? Porque nós sabemos que nem todo mundo é reencarnacionista do planeta. Existem irmãos nossos que não acreditam na reencarnação. Daí a dificuldade também desses irmãos entenderem determinados processos familiares, coisas que acontecem dentro de casa, no relacionamento familiar, e ninguém entende por que tem tanta briga, por que tem tanto, ou então porque tem tanto amor, né? Que existem famílias que dá gosto a gente ver a beleza da família, a união, o carinho, o amor que cada ser daquela família dedica ao outro. No entanto, nós sabemos que também existem famílias que se detestam. Eu só sou irmão pelo sangue, mas eu não considero aquela pessoa meu irmão, nem minha mãe, nem meu pai. Quantas pessoas dizem assim, eu não queria ter nascido nessa família. Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou um peixe fora d'água nessa família. Ou seja, acreditando que está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E a doutrina vem nos esclarecer que a família a gente escolhe sim. Tem gente que diz assim, eu não escolhi nascer nessa família. Escolheu sim. Lamento lhe dizer, mas você escolheu. Ou foi escolhido pelo pai biológico, pela mãe biológica. Ou até pelo pai do coração e a mãe do coração. Porque a gente não só pode ter filhos biológicos, nós temos filhos também cardiológicos, não é? Filhos aqui, ó, do coração. Então, escolhemos as pessoas que nós queríamos passar a nossa encarnação. Muitos espíritos pedem aqueles pais bem severos, rigorosos, tradicionais, né? Aqueles pais conservadores. Por que eles escolhem? Porque se for um pai mais flexível, uma mãe, ele vai claudicar de novo, vai fazer as mesmas bobagens que ele fez na outra encarnação. Então, ele quer a segurança, não é? Ele quer a segurança na educação que ele vai ter. Então, ele pede, às vezes, para vir nesses lares onde os pais são bem conservadores. Então, vejamos, nós escolhemos porque temos necessidade. Quando chegamos lá na espiritualidade, a gente vê as coisas de uma forma completamente diferente
do que a gente vê aqui na Terra, né? Aqui nós estamos, digamos, dominados apenas por 5 sentidos, alguns têm 6, né? Quem é médio ou ostensivo, que capta os pensamentos dos espíritos no ambiente, esse tem um 6º sentido. Mas, normalmente, nós somos regidos por 5. Isso é muito pouco para um espírito imortal. Quando a gente chega do outro lado, aí todos os sentidos começam a funcionar. E aí a gente vê coisas que nós não víamos quando estávamos encarnados, presos a um corpo físico, uma matéria muito densa. Nosso corpo, ele é formado do fluido cósmico universal do planeta, a parte mais densa desse fluido. Por isso que o nosso corpo é pesado, por isso que a gente praticamente não anda, a gente se arrasta no chão. Enquanto que em outros planetas, pela própria condição desse mesmo fluido cósmico universal, os espíritos flutuam, planam, não é? Volitam, não tem necessidade de andar pisando no chão. Então nós vamos chegar nessa condição, mas até lá nós temos muito a aprender, muito a colocar em prática para sermos esses seres leves, né? Esses seres, digamos assim, tranquilos. A tranquilidade ainda não é deste planeta. Nós vemos pessoas abastadas, bonitas, famosas, ricas, se lamentando das coisas. Elas deveriam ser muito felizes, porque essa é a ideia que nós temos do materialismo, que o dinheiro, a fama, o sucesso faz bem para a gente fica mais bonito, a gente fica mais isso, mais aquilo. Lê do engano, não é? Não é o dinheiro que define o meu estado de ser. Sou eu que defino isso a partir, não é, do meu comportamento, das coisas que eu penso, das coisas que eu falo. Então, o Espiritismo, ele tem, não é, esse papel, essa missão de livrar a Terra desse materialismo que nos impede de ver as coisas realmente como elas são. Então, mas a doutrina ela sofreu alguns percalços, né, ao longo desses 168 anos que a doutrina espírita está aqui na Terra. Kardec, não é? Ele foi, digamos, um enviado de Jesus, tem uma mensagem do espírito Humberto de Campos, no livro, acho que é Cartas e Crônicas, que ele conta a reunião que houve na espiritualidade quando Kardec foi escolhido para ser o apóstolo de Jesus na era moderna, né? Porque os apóstolos de Jesus da era antiga nós conhecemos. Então, Kardec seria o apóstolo da vida mais, digamos, mais adiantada, não é? Porque no século XIX algumas coisas já estavam bem adiantadas. Por exemplo, a França, ela tinha a maior malha ferroviária do mundo. Então, rapidamente as pessoas chegavam nas localidades, né? A energia elétrica chegou no século, né? No século XIX, já no finzinho do século XIX. Então, seria mais fácil para as pessoas em contato com essa doutrina fazerem algumas elucubrações, algumas cogitações acerca do que elas pensavam antes e do que elas pensam agora a partir do conhecimento espírita. Então, a gente sabe que para que ela tivesse essa autoridade que ela tem hoje, era necessário que ela tivesse a chancela de Jesus. Então, como é que isso acontece? A doutrina espírita ela não tem somente um médium, ela não teve, né, um médium a serviço de Kardec. Foram vários médiuns somente na França. Então, Kardec recebia, por exemplo, uma mensagem de alguém lá digamos, daqui do Brasil, ou de lá dos Estados Unidos, e ele submetia essa pergunta não somente a um médium, ele passava essa pergunta para diversos médiuns. Então, existe na doutrina espírita o que a gente chama de controle universal, não é, dos espíritos. Os espíritos, eles, digamos, em vários pontos do planeta, com os médiuns à disposição naqueles locais, eles faziam a mesma pergunta igual para todas. E o que eles observavam é que havia concordância em todas. Então, isso é o que eles chamam de controle universal. Se fosse só um médium que cuidasse de todas as perguntas, primeiro, ele não ia ter saúde suficiente para dar conta de tanta coisa.
Então, já existe aí o fator impeditivo, que é o fator do limite que o nosso corpo físico tem. Ele se estressa, ele adoece, ele cansa, não é? Então, era preciso que houvessem várias pessoas à disposição para responder a essas perguntas. Eram elas que respondiam? Não. Os espíritos respondiam por meio delas. Então, os múltiplos médiuns espalhados pelo planeta, eles respondiam aquela mesma pergunta e Kardec recebia aquele conjunto, né, de respostas. Ele também olhava, ele era muito meticuloso, cuidadoso, né? Então, ele olhava direitinho e o que estava em concordância, isso sim ia para os livros da codificação. Primeiro, ia para a Revista Espírita. Nós sabemos que a Revista Espírita, né, ela começa desde 1858 e vai até 1869, até a desencarnação do codificador. Ela foi uma espécie de laboratório de Allan Kardec. Ele expunha os assuntos na Revista Espírita, as pessoas liam a revista e faziam seus comentários. Hoje a gente faz isso, não é, no YouTube, a gente faz isso no Facebook, a gente vai lá, bota lá um joinha e vai lá e coloca um comentário. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. Então, isso já acontecia, não é? É por isso que se Kardec estivesse encarnado agora, ele usaria tudo isso. Ele usaria o Facebook, ele usaria o Instagram, ele usaria o YouTube, ele usaria tudo. Porque o codificador era um homem moderno, não é? Ele, ali na época, quando ele lançou a doutrina espírita, o elemento, a mídia mais, digamos, mais proeminente era o livro. E o livro, a gente sabe que para que o livro ele fosse esse meio de comunicação tão eficiente que foi preciso que Gutenberg, não é, o criador da imprensa, encarnasse 300 anos antes, se bem que a imprensa existe desde o século I, lá na China. Quem inventou a imprensa foi um chinês. Só que ele cansou, porque ficou muito cansativo para ele, porque ele criou aqueles linotipozinhos, e aquilo para ele fazer era dava muito trabalho, ele acabou desistindo. Então a imprensa, ela ficou, digamos assim, no banho-maria durante séculos, até que Gutenberg resolveu ser o missionário da imprensa no mundo. Então é graças a esse achado da imprensa que hoje os livros, não é, são distribuídos a mãos cheias em todos os continentes. Isso deu uma velocidade maior às informações, porque as informações demoravam para chegar nos lugares, porque não havia, não é, esse tipo de comunicação. Então, a doutrina espírita esperou a fundação da imprensa, o uso dela, não é, a sua competência, para então mandar o codificador colocar todo o conhecimento em livros. E o livro hoje é o maior meio de comunicação, não é, da doutrina espírita. A gente pensa que é a internet, não é? Não é, não. É o livro. O livro, somente Francisco Cândido Xavier, ele psicografou quase 450 livros, sozinho. O homem deu origem a uma biblioteca invejável, porque cada exemplar desse tem não sei quantas tiragens, não sei quantas edições. Imaginemos a riqueza que é isso, não é? Então, quanto mais pessoas tiverem contato com o livro, é melhor. O filme é bom, mas o livro é melhor. O livro, ele é fiel ao pensamento do espírito que o ditou, não é? O filme pode ter mexidas, né? Claro que tem que pedir a anuência da Federação Espírita Brasileira, se pode mexer aqui, se essa cena pode ser assim, eles têm que fazer esse tipo de trabalho, porque, afinal de contas, ali por trás da vida daquelas personagens está a doutrina dos espíritos, né? Então, vejamos, meus irmãos, Leon Denis, ele vai dizer num livro chamado O Gênio Celta. O Gênio Celta é Kardec, né? Porque Kardec, uma das reencarnações dele foi como druida na França, na Gália. A Gália era como a França era chamada, né, na Idade Média, por ali. Então, o Gênio Celta e o Mundo Invisível é Leon Denis aqui se referindo a Allan Kardec. E no capítulo 8, Leon, ele vai dizer assim, que a obra do Espiritismo é dupla. Ela existe no plano terrestre
e ela tende a reunir e a fundir em um sistema grandioso todas as formas. Então, os espíritos chamam, né, o mundo, o planeta, os orbes habitados de mundo das formas. Nós somos muito apegados às formas, não é? Enquanto que no mundo espiritual são as ideias que são realmente levadas em consideração. Então, nós já estamos aqui, não é, digamos, nesse exercício, muitas ideias, muitos espíritos mais elevados já vieram para cá, deixaram suas ideias conosco, e nós já temos, digamos assim, não só a distribuição dessas ideias, mas o próprio aculturamento dessas ideias. Então, ele vai dizer que o Espiritismo tem dupla, a obra é dupla nesse sentido, que ela serve tanto para o plano terrestre, como também para o plano mais amplo. Aí ele vai falar aqui agora do mundo espiritual. Então, no plano mais amplo, o Espiritismo, ele une o visível ao invisível. Nós sabemos, temos essa certeza, que nesse momento existem espíritos desencarnados aqui, participando conosco, estavam aqui antes com a Giovânia e vocês que estavam estudando, não é? Já tinham espíritos estudantes aqui, por quê? Porque eles aproveitam esses momentos de grupos de estudo para eles se prepararem para uma nova encarnação. Então eles vêm, os espíritos amigos trazem, os orientadores deles trazem, e eles assistem aos nossos trabalhos, fazem perguntas, não é? E elas são respondidas pelo mentor espiritual que estiver ali com eles, mas aqui nesse momento está o mundo visível e o mundo invisível em permanente e perfeita comunicação. Se nós pudéssemos todos aqui fôssemos médiuns videntes, estaríamos vendo aqui, inclusive parentes nossos que já foram para o mundo espiritual, poderiam estar aqui, aproveitando que eu estou aqui também, não é? E veio me visitar. Olha, Edna vai estar lá no centro, quer ir lá ver ela? Ah, eu quero, estou com saudade dela. Mentira, não está não, mas vá lá, vamos vê-la. Aí, aqui estaria alguém que foi da minha casta familiar, não é? E que estaria matando as saudades. Isso acontece demais. Acontece demais. Então, vejamos. Eles se penetram entre si, né? Então, há essa condição vibratória, porque nós estamos vibrando na condição de encarnados e eles vibrando na condição de desencarnados. Mas existe uma perfeita conexão entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, essas duas formas de vida, por quê? É vida. Aqui nós estamos na vida terrestre e eles estão na vida celeste, vamos dizer assim. Então, essas formas de vida, na realidade, elas se penetram e se completam desde o princípio das coisas. Então, desde o princípio do universo, desde o começo dos mundos, que isso acontece. Com esse objetivo, ele demonstra que o nosso mundo e o além não são separados, né? Há uma crença de que o céu é lá em cima e que ele tem 7 camadas. O 7º céu era até uma revista. Eu sou velhinha, viu? No meu tempo já tinha essa revista. E a gente eu lia, a gente adorava ler essas revistas. Mocinhas, né? Adolescente, adoravam aquele romantismo daquelas revistas antigas. Então, há quem acredite que o céu é lá em cima. Aquele azul ali é o céu. Tem gente que acredita. Olha, aquele azul ali é o céu. Há pessoas que acreditam que o inferno é lá embaixo. Quem assistiu o Ghost aqui? O diretor deu uma demonstração disso aí, né? Que ele colocou o Sam, sempre uma luzinha vindo para cima dele de lá. De cima para cima. Ele é o mocinho, né? Ele é o galã do filme. Então, como ele é um mocinho, vem do céu a luz que o ilumina. No entanto, aquele moço que foi o responsável pela morte do Sam, ele foi para debaixo da terra, ou seja, o inferno é lá embaixo. Existe essa crença, não é? Mas o que os espíritos dizem é que não é bem assim, não. Não existe céu lá em cima, inferno nas profundezas do planeta. Não existe isso. Existem dimensões espirituais que se interpenetram. Então, aqui nesse momento, estão passando espíritos de outras dimensões, não é? Então, não é dessa forma que nós acreditamos. Ou seja, esses nossos mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, eles não são separados, mas estão um no outro. Olha aí, um passando pelo outro, né?
Então, digamos que aqui tem uma avenida, né? Uma avenida onde espíritos estão aqui circulando numa vibração mais leve, menos densa do que a nossa. E daí, eles estão constituindo, mesmo assim, um todo harmônico. É o que Leon diz aqui para a gente. Mas vejam, para que o Espiritismo ele pudesse ser essa doutrina consoladora, ela precisa do elemento humano, no caso somos nós. Eu, quando comecei a visitar a federação, não é? A participar das palestras, como todo mundo começa, não é? Por curiosidade, que foi o meu caso, eu nem imaginava que existisse movimento espírita. Para mim, só existia a doutrina. Então, com o passar do tempo, com os estudos, é que a gente vai tomando pé da verdadeira situação. O movimento espírita existe para que o espiritismo seja divulgado, difundido. Então, o trabalho que nós realizamos é o trabalho de difusão da doutrina consoladora de nosso Senhor Jesus. E que o movimento espírita, ele é composto de pessoas como eu, seres humanos, somos espíritos imortais, sim. Mas, nesse momento, estamos numa condição humana. Então, Jesus precisa de mãos humanas para ajudá-lo nesse trabalho de divulgação do reino de Deus na Terra. Somos nós, as pessoas, né, que nos colocamos à disposição de Jesus como trabalhadores, voluntários, porque não recebemos salário. Quando eu fui presidir a Federação Espírita Pernambucana, eu cheguei em casa toda feliz, né? Mãe, eu vou ser presidente da federação. Tu vai ganhar quanto? Ela achava que a gente era remunerado. Eu disse, não é, a gente paga para trabalhar. É diferente, a casa espírita é a gente que dá para ela poder funcionar. Interessante que a espírita doa as coisas, por exemplo, doa comida e compra o que doou, não é? Interessante. Então a gente faz esse tipo de trabalho, não tem remuneração. Então, vejamos, né? Agora, a doutrina não. A doutrina, ela é dos espíritos. São eles que trazem para nós as orientações, as informações para que o movimento espírita exista. Então, vejam, o trabalhador espírita é uma pessoa de altíssima responsabilidade, porque ela está representando o trabalho de nosso Senhor Jesus. Então, daí as múltiplas exigências. Tem pessoas que desistem rapidamente, elas começam até bem entusiasmadas, felizes. Por quê? Porque são leigas, né? Fizeram um tratamento espiritual, estavam passando por alguns perrengues na vida, fizeram o tratamento espiritual, melhoraram bastante. Ah, eu quero trabalhar, eu quero colaborar. Tudo bem. Aí, o que é que tem aí para eu fazer? Ah, tem isso, tem aquilo. Aí não tem desemprego na casa espírita, tem? Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, aquela pessoa começa com aquele entusiasmo, com aquilo tudo. Daqui a pouco a gente pergunta, cadê fulano? Ah, não sei, nunca mais veio. Cadê ciclana? Também não. Ou seja, a pessoa desiste porque a responsabilidade começa a aumentar. Não é? Daí a necessidade que nós temos de realmente saber separar. Tem pessoas que desistem da doutrina espírita. Eu já vi casos assim, a pessoa colocar lá no Instagram, não sou mais espírita. Nunca foi, né? Nunca foi, porque a pessoa que foi nunca deixa de ser, não é? Então, não sou mais espírita. Tudo bem, vá com Deus, Deus te faça feliz, não é? Por quê? Porque a pessoa não conseguiu separar a doutrina de movimento. No movimento espírita estamos nós, pessoas imperfeitas, pessoas que se chateiam, que se melindram, que brigam, que reclamam, não é? Mas a doutrina não é de pessoas assim, a doutrina é dos espíritos superiores. Imaginemos que a doutrina espírita, ela é o compêndio mais importante que já foi ditado pelo mundo espiritual. Se a gente for olhar todo o conceito doutrinário, a gente vê que nenhuma pessoa humana foi autora disso aí. A coisa é muito superior. Então, o que é que os espíritos pedem da gente? Que nós evitemos os desastres estudando a doutrina. O estudo, ele promove a pessoa a um grau de maior entendimento do que seja o seu papel no centro espírita.
Por que que muitos centros espíritas estão tendo problemas seríssimos na sua administração interior, não é? Na sua forma de divulgar a doutrina? A gente, às vezes, recebe temas para trabalhar, como palestra, coisas assim que é para discutir lá na universidade, lá no órgão social tal. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Mas as pessoas querem levar para dentro do espiritismo as coisas do mundo, como se fosse isso o máximo, né? Um cidadão chegou para a gente e disse, olha, eu comprei todas as camas para colocar lá no centro, porque agora o tratamento vai ser a pessoa deitada. Qual é a diferença de um espírito curar uma pessoa sentada, deitada, de pé, de joelhos, sentada no chão? Ele vai curar de qualquer jeito. Não precisa ser numa cama que isso vai acontecer. Então, vejam, o nível. Eu me lembro que quando eu cheguei no espiritismo, ninguém podia fluidificar água em garrafas plásticas. Ninguém podia fluidificar água em garrafas que tenham sido de bebida alcoólica, tipo uísque, cachaça, rum, essas coisas. Você não poderia usar, ou seja, as pessoas tinham esse preconceito ou essa ignorância na interpretação do poder que os espíritos têm de fluidificar a água em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Né? No filme, por exemplo, de André Luiz, foi bem mostrado quando o atual esposo da viúva de André, né? Ele ficou doente. E os espíritos pediram a André para lá ajudar, porque ele ficou com ciúmes, né? Quando ele voltou para visitar a família, que ele soube que a mulher dele tinha se casado com outro homem, ele ficou com acesso, ou seja, ainda estava, né, muito ligado às coisas do mundo, ao ciúme, à posse. Não, a mulher é minha, não tem homem nenhum que vai querer levar. Esse é o apego, é a posse, né? Por isso que está tendo tanto feminicídio, porque as pessoas que estão fazendo isso, elas se acham donas das pessoas. Então, por isso que o desapego é necessário na nossa vida. E aí, o que é que acontece? André fica com raiva, não vou, a minha mulher me traiu, aquela coisa toda. Mas ele viu que quando ele pensou desse jeito, ele não conseguia entrar em nosso lar. Porque nosso lar, as pessoas têm que deixar do lado de fora todas essas coisas. Então ele pensou, bom, eu prefiro ficar com ciúmes da minha mulher ou eu quero entrar em nosso lar? Ele optou por entrar em nosso lar, não é? Aí o que ele fez? Voltou lá na casa dele e fluidificou uma jarra d'água que estava assim do lado, né, do doente, tinha uma jarra com água, um copo. Ele jogou ali dentro fluidos. O rapaz amanheceu bonzinho, ele tomou a garrafa d'água todinha, né? Ele acordou com sede e a água estava, porque a água fluidificada, ela fica docinha, ela é bem gostosinha. E aí ele tomou a água toda, não é? Então, André se livrou do ciúme. Olha, ele ficou tão feliz, se sentiu mais leve, não é? Então, vejamos, estudar a doutrina espírita nos liberta, porque ela traz para conosco, né, essa questão de a gente se tornar uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais respeitosa com as outras pessoas. Eu tinha uma visão, eu confesso isso para vocês, não contem a ninguém, viu? Eu tinha essa mania de julgar os outros. Eu ainda tenho, mas agora numa menor escala. Estou bem, não estou? Uma escala menorzinha, eu agora olho, não, peraí, não é assim também não. Pense melhor, né? Mas antigamente eu julgava sem nenhuma reflexão. A doutrina vai nos polindo, vai nos, digamos assim, tirando as arestas que nós ainda trazemos conosco, do preconceito, de tanta coisa ruim que a gente ainda tem, mas que estamos, graças a Deus, nos livrando delas. Então, nós estamos lidando, meus irmãos, com a maior sabedoria que já foi, digamos assim, colocada para grupos humanos, que é a doutrina espírita. Então, ela quer dizer a ciência dos espíritos, porque Kardec ele precisou, primeiro, lançar a doutrina espírita como uma ciência. Porque se ele lançasse a doutrina espírita como uma religião, ela seria refutada pelo próprio imperador Napoleão III. E Napoleão estava de olho, né, em todas, porque ele tinha sofrido um atentado. E aí ele estava todo cabreiro, porque naquela época os iluministas estavam combatendo muito a realeza e combatendo muito a Igreja Católica. Então, digamos que
estavam numa guerra fria interna, né? Estavam ali a flor da pele, todas as suas intenções. Então, Napoleão, ele olhava, por exemplo, vou lançar um livro. Ele lia esse livro, então ele pedia para alguém fazer isso, de forma que ele censurava e a pessoa não tinha como editar mais aquela obra. Então, Kardec, muito sabiamente, ele lança o espiritismo como ciência, e ela é verdadeiramente uma ciência. Mas ela também tem o seu viés filosófico. O Livro dos Espíritos é esse exemplo. O Livro dos Espíritos é o livro filosófico da doutrina espírita, como a Gênese e o Livro dos Médiuns são os livros de ciência espírita. Então, vejamos, né? Napoleão estava com esse olhar, não é, pré-escrutador, cuidadoso, porque ele queria descobrir quem foi que tentou matá-lo, não é? E daí Kardec foi todo cuidadoso, tanto é que ele não conseguiu logo registrar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o primeiro centro espírita que nós conhecemos no planeta. Ele levaria, digamos, 15 dias para que a sociedade ela fosse reconhecida como sociedade. Mas Kardec ficou até impressionado, porque com menos de 10 dias ele recebeu o alvará de funcionamento. E aí ele procurou saber o que foi que aconteceu e disseram para ele que um determinado comandante da confiança de Napoleão, ele já tinha leu o Livro dos Espíritos, ficou bem impressionado e ficou admirador, só não ficou praticante, mas ficou admirador. Então, quando chegou o pedido de Allan Kardec para o alvará da Sociedade Parisiense, ele autorizou rapidamente. Ele era um homem de confiança do imperador. Então, vejamos, né? O coronel Espinasse, esse era o nome dele, ficou, né, muito assim, impressionado com o que ele leu no livro. Tanto é que ele desencarnou um ano depois, numa batalha muito séria que houve na França, a Batalha de Magenta, e ele morre nessa batalha. E Kardec ficou ainda mais impressionado, porque espontaneamente ele veio na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense dizer que estava impressionado com o que ele leu e com o que ele está vendo no mundo espiritual, ou seja, a concordância. Então, a autoridade da doutrina espírita está na concordância dos espíritos. Quando muitos concordam com o mesmo ponto, isso é chamado de universalidade do ensino dos espíritos. Então, é isso que dá à doutrina espírita a força que ela tem, mesmo ela sendo uma doutrina muito jovem, não é? Menos de 200 anos, mas ela já é bem conhecida, bem, digamos assim, difundida em vários pontos. E aí, para que os espíritos possam nos falar sobre a verdade, né, nós vamos precisar dessa autoridade doutrinária. Mas vejam, o que Kardec ele fez para que nós pudéssemos, nesse momento, né, cento e tantos anos depois, compreender o porquê de tantas coisas que acontecem no nosso planeta, na nossa vida. Então, ele dividiu o Espiritismo em 6 períodos. Que horas são? 10 para as 9, né? Vou tentar ser rápida, porque esse assunto é bem interessante. Ele dividiu, na verdade, o Espiritismo em 6 períodos. O primeiro, da curiosidade. As pessoas iam ver as mesas girando. Lá nos Estados Unidos, no condado, eu não sei se ele ainda existe, chamado Nova York, não é a cidade, é um condado que havia naquela época, começaram a acontecer numa comunidadezinha de Hydesville fenômenos, onde 3 meninas, uma de 12, uma de 14, outra de 10, mais ou menos, elas começaram a provocar dentro de casa, e elas eram metodistas, uma religião bem do protestantismo, bem séria, bem fechada. E essas coisas de mediunidade não eram muito bem vistas por eles, né? Tanto é que naquela época achava-se que mediunidade era uma doença. Aqui em Pernambuco aconteceu isso, né? O centro espírita só poderia ter reunião mediúnica se os médiuns se submetessem a exame de sanidade mental. Então, lá na Europa também acontecia essa ideia de que mediunidade era uma doença. Para muitas pessoas é expiação. Mediunidade não é expiação. Mediunidade é prova, é provação, não é? É diferente de expiação. Então, houve esses fenômenos de Hydesville,
A mãe, por exemplo, arrumava a roupa das meninas no armário, ficava o armário lindíssimo lá. Daqui a pouco ela ouvia um barulho, a mãe. Quando voltava, estava tudo desarrumado. Ou seja, os espíritos começaram a brincar dentro da casa dessa família. Mas a ideia era maltratar essas pessoas, fazer delas brinquedos? Absolutamente. Era para trazer a realidade do mundo espiritual para cá. Então, pela curiosidade, muitas pessoas começaram a acreditar, não é, que os espíritos provocavam fenômenos a ponto de fazer uma mesa, como bem disse Kardec, que não tem cérebro nesse sistema nervoso central. Como é que uma mesa ia se levantar sozinha, rodar, ou então ela produzir sons? Não era a mesa. Não era a mesa que rodava sozinha, não era a mesa que respondia às perguntas pelas batidas, mas os espíritos que estavam ali. Foi aí que Kardec chegou neles, né? Então, esse primeiro período foi esse período aí, digamos, da curiosidade. O segundo período, Kardec chamou de período filosófico. Por quê? Porque foi quando ele lançou o Livro dos Espíritos, né? Kardec, ele ficou na doutrina espírita durante 15 anos seguidos. Ele trabalhou até a morte. Ele teve um aneurisma cerebral e ele caiu no chão e ali ele foi dado como morto, né? Então, vejamos. No segundo período, foi o período filosófico, com o lançamento do Livro dos Médiuns, que aí as coisas começaram a mudar. A mediunidade não era mais encarada como uma simples brincadeira de mesas que giravam, ou armários que se desarrumavam, pratos que se quebravam sozinhos. Não era somente isso. A mediunidade era algo bem mais importante, vamos dizer assim, né? Então, houve essa necessidade de Kardec, né, estabelecer que esse período foi o período das comunicações mais sérias, mais instrutivas, e foi marcado exatamente por conta da chegada do Livro dos Espíritos. O terceiro período, ele chamou de período da luta. Por que o período da luta? Porque mais de 300 obras que ele mandou para Barcelona, na Espanha, foram queimadas em praça pública, em retaliação ao assunto que esses livros traziam. O Livro dos Médiuns falava sobre as evocações dos mortos, as conversas tidas com os mortos. Então, isso acabou que ferindo os brios da igreja tradicional. E aí o Dom Palau Teves, que era o arcebispo daquela época, e de lá, de Barcelona, ele mandou queimar esses livros, né? Kardec chamou esse período do período da luta. Interessante que aqui em Caruaru, no ano de 1906, teve um auto de fé também. Queimaram diversas obras espíritas, queimaram bíblias protestantes. Eu não sabia que elas eram diferentes das católicas, eu soube a partir desse estudo, né? Que a Bíblia protestante ela tem uma tradução diferente da Bíblia católica. Então, as Bíblias protestantes que estavam ali à mão, né, foram todas reunidas, os livros espíritas que tinham também foram todos queimados lá em praça pública. Então, Kardec chamou esse período de o período da luta, ou seja, o espiritismo enfrentou aí a intolerância religiosa. Porque Oi? Eu sou de Caruaru e pensei em voltar essa época. Sério? Mas você não é de 1906? Na época que eu estudava em Caruaru, a minha família era espírita, a gente não podia dizer que era espírita, porque sofria retaliação. Verdadeira percepção. Inclusive para o colégio. O que hoje é o mundo dizer, faz o quê? Como faz com os jovens? Evangelização? Bullying? Bullying. Sim. Oh, nossa. Imaginemos. Esse outro da filha, que o pai dela era aquele que fumava assim. Sim. Imaginamos, né? Hoje, Caruaru tem mais de... assim, uma ideia que eu tenho, da última vez que eu olhei lá a quantidade de centros, tem mais de quase 20 casas espíritas. Quer dizer, uma cidade que se rendeu ao espiritismo. Quando a gente vê uma casa espírita, né, completando 100 anos, como é o caso do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, que é o SELEC, ali da Várzea, está completando 100 anos agora em junho. Então, quando a gente vê uma casa espírita com 100 anos, nossa,
a gente fica, né, admirada dessas pessoas, que pessoas valentes, corajosas, de enfrentar todo um sistema estabelecido ali e de difícil reversão. Então, nós vemos aí a força da doutrina, não é? Quando, por exemplo, Limoeiro também tem o segundo centro espírita mais velho de Pernambuco, que é o Centro Espírita João Batista, que fica ali no centro de Limoeiro. Ou seja, a federação é o primeiro, porque antes de ser Federação Espírita Pernambucana, ela foi Centro Espírita Regeneração, fundada no dia 8 de dezembro de 1904, é o centro espírita mais antigo do nosso estado. O João Batista é o segundo, e a Escola Espírita Maria de Nazaré, aqui no bairro do Arruda, é a terceira. É uma casa também bem antiga. Então, vejamos, quando a gente vê esses casos, ficamos admirados com a perseverança, com o espírito de luta, por isso que Kardec chamou o período da luta, porque a partir daquele momento o espiritismo ficou sendo atacado mesmo pelas pessoas intolerantes, né? Que acharam que o Dom Palau e Teves tinha toda a razão. Mas teve mais outros períodos, como, por exemplo, o quarto, né? Que é o período religioso, que foi quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o quinto período, que é este que nós estamos vivenciando agora, que é o período da preparação do planeta para a renovação social. Então, para que haja a renovação social, a regeneração do nosso planeta, é necessário que nós, não é, passemos por esse processo de seleção. Estamos passando por ele. Jesus, ele deixou esse período, digamos, registrado na parábola do joio e do trigo. E, por fim, o sexto e último, que é o de regeneração social. Nesse daí, a nossa mediunidade, ela vai estar muito mais refinada, ela já está ficando refinada. Tanto é que nós estamos observando pela quantidade de livros espíritas que são psicografados, que há uma tendência muito grande a essa afinidade nossa com a nossa maior, digamos assim, percepção que temos, que é a percepção mediúnica. Essa capacidade que nós temos de viver em dois lugares ao mesmo tempo, graças ao nosso corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Então, vejamos, somos seres interexistenciais. Daqui a pouco, quando a gente for dormir, né, o nosso corpo for dormir, nós vamos vivenciar o nosso lado espiritual. Todo dia a gente faz isso. E agora, nesse momento, nós estamos experimentando o nosso lado material, o nosso lado humano. Então, é essa doutrina que vai abrir verdadeiramente os olhos para as pessoas, né? Que tudo que vai acontecer daqui por diante vai ser mediante o comando de nosso Senhor Jesus. Tem muita gente que acha que Jesus está de braços cruzados, porque as coisas estão acontecendo, não é? O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. A impressão é essa, não é? Essa frase não é minha, de Shakespeare. Veja, ele já falou isso no século XVI. Naquela época já era difícil, imaginemos hoje. Que hoje o homem tem muito mais, não é, a criatura humana, tem muito mais saber, muito mais razão, muito mais raciocínio. No entanto, coisas bárbaras acontecem. Né? Crimes hediondos, golpes, guerras. Não tem cabimento numa população, né, humana que já tem muitos milhares de anos aqui no planeta, porque essa coisa de a humanidade ter 6.000 anos é uma conta que não fecha, não é? Nós sabemos que o ser humano está no planeta logo que os dinossauros sumiram. Não havia como a gente conviver com aqueles monstros. Então, eles tiveram que ser expulsos daqui para que nós... E naquela época dos dinossauros, o ar era tão pesado que a gente não ia conseguir respirar. Então, foi preciso que os dinossauros saíssem do planeta, que o ar se tornasse mais rarefeito, para que as criaturas humanas pudessem começar a chegar aqui. Isso é coisa de trilhões de anos. A gente sabe que Deus não criou o mundo em 7 dias, mas em 7 milhões de anos. A Terra hoje tem o quê? 4 bilhões de anos. Então, né, a gente vai aprendendo a razão, vai se expandindo, e a ciência espírita ela acompanha a ciência da Terra também.
E a Kardec até foi bem valente, né, quando ele disse isso. Se alguém encontrar um ponto discordante entre a doutrina espírita e a ciência dos homens, fique com a ciência dos homens. Ele foi muito humilde nesse momento. E a coragem dele é tanta que até hoje a ciência não, digamos assim, não é, refutou nenhum princípio espírita. Ainda não foi academicamente, não é, banido da sociedade do mundo algum preceito que a doutrina espírita tenha trazido. Isso dá a ela toda essa força da atualidade do seu pensamento, do que ela fala, do que ela coloca através das múltiplas pessoas que são médiums, porque é graças a eles, né, que nós temos todas essas informações para que nós entendamos o porquê, o para quê de nós estarmos aqui, não é? Por que eu estou aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou depois daqui? Então, são perguntas filosóficas, né? Costuma brincar, mas de grande importância. E a doutrina espírita, ela tem essa condição de explicar por quê, qual a causa de eu estar aqui, não é? Por que eu não estou em Marte ou em Vênus, estou aqui na Terra, não é? Enfim, são essas coisas que a nossa doutrina vai nos ajudando a entender. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada pela sua atenção e até outro dia.